Salmo de número 133. São apenas 3 versículos. Vamos ler conforme a versão da sua Bíblia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deixa a sua Bíblia aberta, só feche os seus olhos. Vamos pedir aqui uma sabedoria do Senhor para falar do seu amor. Pai, no nome de Jesus, eu li a tua palavra e peço a tua graça, a sua sabedoria, o teu poder, a tua intrepidez, a sua ousadia do teu Santo Espírito, para me falar para a tua igreja, para os teus discípulos aqui presente, Pai, dos feitos e do poder da sua palavra. Assim, Senhor, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, me dá esta graça, Senhor, para mim continuar falando do teu amor, em o nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Vamos dar um aplauso pela vida da irmã Elis, que acabou de chegar. Glória a Deus. Chegou com atraso, mas veio. Isso é importante, né, irmãos? Conta muito no reino de Deus. Muito bem, vamos continuar com a nossa Bíblia aberta. Se o irmão Thales puder me dar mais um retorno aí, eu agradeço, tá? Mas se não puder, não tem problema. Glória a Deus, só um pouquinho mesmo. Muito bem, nós vamos falar para os irmãos sobre as bênçãos da unidade. Vamos lá repetir? As bênçãos da unidade. As bênçãos da unidade. O Salmo 133, irmãos, é um cântico dos degraus de autoria do rei Davi. Por que algumas Bíblias está na epígrafe, nas letrazinhas pequenas, abaixo da epígrafe? Por exemplo, na minha está Cântico dos Degraus de Davi. Nas outras Bíblias, volte a sua atenção para cá, nas outras Bíblias chama o Cântico de Romagem. Eu não sei se na de vocês está assim. Na outra versão diz assim, o Cântico de Subida. O Cântico de Subida. Então esse cântico e mais outros cânticos, aonde você lê Cântico dos Degraus, o Cântico da Romagem, o Cântico da Subida, eram cânticos utilizados quando eles iam a Jerusalém, quando eles começavam a subir nas escadas do templo de Jerusalém, que eram aproximadamente 15 degraus, eles salmodiavam com esses salmos. Por exemplo, o 122 era muito utilizado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o Salmo 133 tem 2 motivos porque Davi escreveu ele. O primeiro motivo que Davi escreveu esse salmo foi para que, através desse cântico, o Espírito de Deus fizesse uma obra na vida do povo de Israel. Os irmãos já ouviram aqui eu pregar que chegou um determinado tempo que Israel se dividiu. Eram 12 tribos, né? E ficou dividido em 10 tribos, chamava-se a tribo de Judá, e 2 tribos era a tribo de Israel. E eles tiveram muita divisão de entendimento. Então o salmista Davi compôs esse salmo, profetizando através desse cântico, que um dia eles iam voltar a se unificar, para que eles viessem ter unidade, e através da unidade, Deus ordenar a bênção sobre eles. E chegou um determinado tempo, por Deus, que Israel
voltou a se unificar, a ficar unidos, só uma tribo. E quando eles se uniram, esse salmo, ele era salmodiado, indo para a casa do Senhor, ou antes de sair da sua casa, se arrumando para ir ao templo, porque nós congregamos quase que diariamente. Israel só ia uma vez no ano em Jerusalém, adorar a Deus, fazer as suas festividades. Então, quando eles estavam se preparando para ir a Jerusalém, eles salmodiavam o Salmo 133, porque eles sabiam que o Senhor tinha colocado unidade no meio do seu povo, e o Senhor ia ordenar a bênção e a vida no meio deles. Eu quero aqui, nessa introdução, fazer um paralelo com a oração sacerdotal do Senhor Jesus, em João 17. O motivo por que o Senhor Jesus orou ao Pai. No versículo 22 a seguir, diz que Jesus orou ao Pai para que tivesse unidade entre os discípulos e entre a igreja, para que eles fossem um em unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um em propósito. Então, na oração sacerdotal, em João 17, o Senhor Jesus ora, nos versículos 22, 23 e 24, se não me foge a memória, ele faz esse pedido. E por que Jesus fez esse pedido, meus irmãos? Para que viesse ter unidade. Porque a unidade, ela é de suma importância. Por exemplo, na família, uma família unida, tem até um dizer, nunca será vencida. Um casal unido, irmãos, atrai as bênçãos do Senhor. Uma comunidade unida só tem progresso. Uma sociedade unida dá tudo certo. Uma igreja unida, o Senhor manifesta-se no meio dela pelo poder do Espírito Santo, trazendo muitas e muitas bênçãos. Quantos assim crê? Diga amém. Então, quando o Senhor ora a Deus, Jesus ora a Deus pedindo unidade, porque ele sabia que o inimigo, ele tem essa matemática para colocar divisão. Ele quer diminuir a comunhão, a unidade no seio da igreja. Ele quer dividir o casal, ele quer dividir a família, ele quer colocar divisão. Então o Senhor orou para que nós viéssemos estar debaixo dessa oração sacerdotal, dentro dessa unidade. Então, voltando para cá, nós vamos entender quais são as bênçãos da unidade. Quantos querem aprender? Diga amém. Então esse Salmo 133, irmão, ele celebra a beleza e a necessidade da unidade entre o povo de Deus. Ele celebra, é um cântico que expressa, aleluia, a beleza da unidade e a necessidade de ter essa unidade no meio da igreja do Senhor. Davi compôs esse Salmo 133 após Deus unificar as tribos de Israel que se encontrava dividida. Agora elas estavam unidas e ele acreditava que as bênçãos que Deus tinha prometido para eles, a partir desse dia, viria sobre o Israel de Deus. Quantos assim creem? Diga amém. Então, em Salmo 133, irmã Elis, no versículo 1, o salmista descreve a unidade como algo bom e suave. Foi o que nós lemos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o salmista Davi descreve que a unidade é algo bom e suave. É algo muito bom para a igreja, muito bom para os casais, muito bom para a família, estar unidos em propósito, irmão. É bom, é suave.
Por quê? Nós vamos entender por que estar unido é bom. A unidade produz comunhão. Vou repetir para você dar uma glória a Deus. A unidade, ela produz comunhão e traz alegria e paz à alma das pessoas. Vou repetir porque essa frase é linda, que o Espírito Santo me deu. A unidade produz comunhão e traz alegria e paz à alma das pessoas. Uma família unida, irmão, você tem prazer de chegar na casa deles e ver aquela comunhão. Se alguém adoece, as pessoas se preocupam em cooperar, em estar presente. Uma igreja que vive em unidade, os irmãos unidos, irmãos, as pessoas chegam, ou a gente chega naquele ambiente, ou a gente tem saudade de estar naquele ambiente. A gente, quando percebe que é dia de culto, você já cria perspectiva. Aí eu vou ver os irmãos, eu vou receber um abraço, eu vou poder dar um abraço na irmã, eu vou ter um momento de comunhão, através da palavra, através do Espírito Santo, através dos louvores. Eu vou ter comunhão com Deus, com meus irmãos. Eu vou desfrutar do momento de comunhão. E isso, irmão, enche nós. Isso atrai a alegria e a paz na nossa alma. O que eu ouço de pastores, meus irmãos, me falando, dizendo assim: pastor, lá na igreja nós estamos tipo Irã com Iraque. Agora eles estão comparando Israel com aquele outro lá, que eles estão em guerra, brigando. É o departamento de louvor com problema com o círculo de oração. Igreja tradicional que tem círculo de oração. Nas igrejas que trabalham em célula, é uma igreja querendo ser melhor do que a outra. Só desfruto em comunhão com os seus liderados, mas com a outra não desfruta. Meus irmãos, eu sempre quero acreditar que aqui nessa igreja que eu estou pastoreando, eu percebo, meus irmãos, que aqui nós temos comunhão. Aqui a unidade que Jesus orou para que nós fosse um, ela está no nosso coração. Aqui nós temos unidade e traz alegria e paz para a nossa alma. E cada culto que termina, mais eu me apaixono por Jesus, pela obra dele, em lutar, em estar bem em comunhão, em estar bem com meus irmãos, porque isso é maravilhoso. Mas viver em união é bom e agradável a Deus. Esse versículo que nós lemos, o primeiro versículo do Salmo 133, diz que é bom e agradável para Deus nós viver em união. Então viver em união é bom, é agradável a Deus. Então cada um de nós, irmão, podemos pedir para o Espírito Santo, quando o inimigo quiser colocar divisão, quando o inimigo quiser colocar contenda entre nós, no nosso coração, a gente tem que pensar assim: a unidade da igreja é algo insubstituível. Eu vou me posicionar para manter a unidade. Eu não vou dar lugar para o inimigo. No meu casamento, vou pedir para o Espírito Santo me manter unido. Nada de divisão, nada, meus irmãos, de contenda. Mas quando o inimigo quiser semear contenda, divisão, você tem na mente: não, é bom, é agradável para Deus a unidade, a comunhão. Isso agrada a Deus e aborrece o inimigo. Se eu entrar na contenda, se eu entrar na divisão, eu vou agradar o inimigo e desagradar a Deus. E além disso, eu vou bloquear as minhas bênçãos, porque a unidade, a união, ela atrai bênção. O Senhor ordena bênção no casal, na família, na igreja. Por isso que é bom e agradável. Eu falava no primeiro ponto que a unidade, ela é algo bom e suave. Aleluia. É algo bom e suave. Então, viver em união é bom. Por que é bom? Porque agrada a Deus. Aleluia. E é bom também nós vivemos em unidade, irmão, porque nós exclui do nosso meio, diga, a contenda,
a divisão. Olha, nós exclui do nosso meio, irmão. Não há espaço, não há lugar para o inimigo. A gente exclui a contenda e a divisão. Vocês sabiam o que é contenda? Quando existe contenda no casal, na família, na igreja, impede, bloqueia as bênçãos que Deus tem para nós. Foi por isso que o sábio Salomão, eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês, em Provérbio 18, 19, nós vamos perceber que quando nós mantemos em comunhão com o Senhor, com a igreja, irmão, é bom, é agradável, e nós excluímos do nosso meio a contenda, porque a contenda vem para bloquear as nossas bênçãos. Provérbio 18, o versículo 19, eu faço questão de abrir minha Bíblia para ler com os irmãos. Olha o que diz aí, ó. Versículo 19 de Provérbio 18, verso 19. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. O que é um ferrolho de um palácio? Se você for lá em Manaus, nos prédios pré-históricos, você vai ver que o ferrolho lá não é aquele ferrolho que vocês usam, que nós usamos na nossa janela, que é desse tamanho. O ferrolho lá, ele é mais de 1,5 metros de tamanho, daqueles palácios, daqueles prédios pré-históricos. Eles são bem fechados, para que aquela janela não abra, para que ninguém vá invadir para abrir. Então as contendas entre casal, entre família, entre a sociedade, principalmente na igreja, são como um ferrolho de palácio. Veda, irmão, com dificuldade de abrir para que as bênçãos do Senhor venham. Um dos princípios da Bíblia, quando a gente pratica, por exemplo, a devolução do dízimo. Quando eu devolvo o dízimo, a casa do tesouro, a palavra de Deus diz que o Senhor abre a janela dos céus e derrama as bênçãos sem medida. Mas se eu estou em contenda, mas se eu estou envolvido em divisão, em grupos partidários, eu posso devolver o dízimo? Posso. Mas será que a janela do céu vão estar aberta para mim? Porque nesse salmo diz que as contendas, elas são como uns ferrolhos que fecha para que a janela das bênçãos não se abra para me abençoar, para chegar até a mim. E diz que um irmão ofendido, e como é que o irmão vai ficar ofendido? Aonde tem contenda, aonde tem divisão, vai ofender o irmão, ele vai se sentir excluído. Quando isso acontece, a palavra de Deus diz aí, no versículo que nós lemos, que é mais fácil nós conquistar uma cidade toda. Por exemplo, o prefeito, ele é nomeado prefeito pelo voto popular. Ele tem que conquistar a maioria para que ele possa exercer legalmente o seu ofício de prefeito, de representante do povo. Então, um irmão ofendido, é mais fácil conquistar o voto popular de um município como esse, de que conquistar um irmão ofendido. E quantos hoje, irmão, são vítimas de contenda, de divisão na igreja, que estão hoje na bebida, que estão hoje na prostituição, porque a igreja excluiu do meio do seu exército, com as suas atitudes, aquele irmão. Ele foi ofendido, foi alguém lá, às vezes foi, mas não conquistou, não conseguiu conquistar ele de volta. Aí ele minga para a igreja A e igreja B, e ele não consegue receber as bênçãos do Senhor, porque houve uma contenda e foi bloqueado as bênçãos dele, e ele não se arrependeu para vir com aquelas pessoas liberar perdão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então vou repetir aqui a letra B. Viver em união é bom, agrada a Deus. Por que agrada a Deus? Porque exclui do nosso meio, primeiro, as contendas. Exclui. Quando não tem contenda, aí a janela do céu ficam aberta, irmão. Às vezes eu oro aqui, aí eu faço um ato profético, eu digo assim: Senhor,
nesse momento, eu quero que o céu esteja aberto, as comportas do céu abertas sobre esse lugar, aleluia. E quando nós falamos isso, irmão, nós estamos dizendo, nós estamos aqui em unidade. É bom, é suave, é agradável, atrai a bênção do Senhor. Aqui não tem contenda, e se tem, a gente vigia, e a gente vai lá, se conserta, e o Senhor ordena a bênção e a vida. Quantos assim crê? Levanta a mão, dá glória a Deus para Jesus. Porque a união é boa e agradável, porque exclui também do nosso meio a divisão. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante para nós. O reino de Deus, a igreja, é comparado como o reino de um homem. Aleluia. Mateus 12, 25. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja que vive em unidade, pratica a unidade. Mateus 12, versículo 26. Versículo 25, perdão. Mateus 12, 25. Quem encontrou, diga amém. O 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, pensamento de quem? Dos fariseus, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa, aqui casa é família, dividida contra si mesma, não subsistirá. Então todo o reino dividido, ele não vai prevalecer. E toda cidade, toda comunidade, toda casa, toda família, todo casal dividido contra si mesmo, não subsistirá. Então, a contenda, irmão, vem para me apontar os erros do meu irmão. Parece assim que eu vivo no outro reino, parece que eu sou melhor do que ele. A contenda vem para o casal, para a gente apontar os erros um do outro. Parece assim que vai mudar alguma coisa. Vai mudar para pior, não para melhor. Mas a comunhão, a unidade, a união vem, irmão, para nós dizer assim: olha, hoje nós estamos em crise, temos conta para pagar, mas nós vamos se unir, e Deus vai abençoar. Nós vamos estar juntos, nós não vamos de forma nenhuma brigar, contender, porque o inimigo quer isso, irmão, e nada vai atrair coisas boas de Deus, contenda e nem divisão. Vamos dar o procedimento para nós terminar. No Salmo 133, versículo 2, vamos voltar aqui para o Salmo 133, versículo de número 2. Vamos agora ver o que Deus vai falar conosco no versículo 2. O salmista afirma, no versículo 2, que a união é como óleo precioso. Aleluia. No primeiro versículo ele fala, o salmista Davi, que a unidade, que a união é bom, é indispensável para nós, e é suave. No 2, ele descreve que a união é como óleo, mas não é um qualquer óleo, é um óleo precioso. Aleluia. Óleo precioso, irmão, se coloca em algum lugar, exala aquele cheiro, que a pessoa diz assim: ah, mas que cheiro maravilhoso. Então, quando se pratica a unidade, é como óleo precioso. As tribos de Israel estavam divididas, eles estavam exalando mau cheiro para Deus. Quando eles se uniram, Deus diz agora: vocês estão como óleo precioso diante dos meus olhos, vocês estão exalando um bom perfume, eu estou me agradando, isso é agradável para mim, vocês viverem em unidade. Muito bem, o óleo precioso, meus irmãos, dentro dessa linguagem bíblica, simboliza o Espírito Santo, que é o bem mais precioso de Deus, que Ele enviou para habitar dentro de nós, o tesouro de barro. Então, simboliza esse óleo precioso, o Espírito Santo. Veja, irmão, a dificuldade que se tem de viver em unidade, em comunhão, em amor, em santificação para com meu irmão. Não é fácil não.
Só não é difícil quando a gente dá lugar para o Espírito Santo. Veja o local aonde começa a colocar esse óleo. Vamos ler o versículo 2 do Salmo 133. Diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce as orlas das suas vestes. Então ele fala como acontece a união. Ele faz a comparação. O óleo vem e desce na cabeça. Por fim ele diz na barba de Arão. Então, se desce sobre a barba de Arão, a cabeça que foi ungida foi a de Arão. Então a primeira cabeça que foi ungida, irmão, com esse óleo precioso, o profeta messiânico profetizou em Isaías 61, ele diz assim, o Espírito Santo me ungiu, ou o Espírito Santo está sobre mim, o qual me ungiu para pregar as boas novas, colocar os oprimidos livre, pôr em liberdade os que estão no cativo. Então, o primeiro sacerdote, como homem, como pessoa, que foi ungido, foi Jesus, o homem. O Espírito Santo ungiu ele. Se você for ler a Bíblia, em Atos 10, 38, diz assim, Lucas registrou: assim como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem, libertando os oprimidos do inimigo, porque Deus era com ele. E depois o óleo precioso, o Espírito Santo ungiu o sacerdote da linhagem de Arão. Arão foi escolhido para ser sacerdote, e todos os seus descendentes. Então, quando o salmista Davi compara a união como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, então fala, meus irmãos, que a unidade, para ter uma igreja unida, começa o Espírito Santo a trabalhar na cabeça do pastor, na cabeça da liderança da igreja. Se a liderança vive unido, sem estar jogando indireta do púlpito um para com o outro, a igreja vê. Se o pastor aqui no altar não fala mal de nenhuma igreja, não fica dizendo que só a igreja aqui é certa e a outra é errada, a igreja percebe. Os irmãos também não vão estar falando de igreja, irmão. Eles vão aprender a viver unidos, batista, presbiteriano, adventista. Eles vão cumprimentar um adventista, vão dizer feliz sábado, irmão, e o adventista vai pensar que você é adventista. Assim eu faço. Eu vejo o adventista de sábado, que eu sei que é adventista, feliz sábado, irmão. Ele, feliz sábado, ele dá um sorriso tão contente, né? Ele vai dizer, olha o irmão aí, será que é adventista? Não, eu quero ter comunhão com ele, estou desejando feliz sábado para ele. Se ele me dá bom dia, eu dou bom dia. A Bíblia diz, seguir a paz com todo, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então o óleo precioso, irmã Elis, começa na cabeça do sacerdote, depois vem para a barba. A barba é uma linguagem figurada, fala do ministério apostólico. Deus ungiu Jesus, o Espírito Santo ungiu os descendentes de Arão, que foram os sacerdotes, e o Espírito Santo veio, ungiu a igreja, ungiu os apóstolos. Então na igreja é assim que começa a unidade, irmão. No pastor, vem no seu liderado, que é a barba de Arão, e depois vai para as orlas da sua veste, que é a igreja comparada às orlas da veste do Senhor Jesus Cristo, ela é a noiva. Então o Senhor, quando vê o sacerdote, irmão, com óleo precioso na cabeça, descendo para a barba, e ali sobre as orlas da veste, o Senhor ordena a bênção, a vitória sobre as nossas vidas. Existem muitos casamentos que não dá certo, irmão, porque o marido, ele é ignorante para as coisas de Deus. Aí entra o papel da mulher sábia, que edifica a sua casa com sabedoria. Ele não tem tempo de orar o tempo que ela tem, ele não tem tempo de vir à igreja o tempo que ela tem, ele não tem tempo de ler a Bíblia o tempo que ela tem.
ele é ignorante em algumas coisas, por isso ele fala certas coisas, por isso às vezes aborrece a pessoa, mas a mulher, ela tem que ser sábia, dizendo assim, ó, eu tenho mais tempo de orar, eu tenho tempo de ler a Bíblia, eu tenho tempo de buscar a orientação de Deus, então eu não tenho que agir como uma mulher louca, mas eu tenho que agir como uma mulher sábia. E essa sabedoria é dada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos observar aqui algo muito precioso. Esse óleo simboliza o Espírito Santo. Uma igreja unida, quero que você dê glória a Deus aí agora. Uma igreja unida é uma igreja ungida, onde o Espírito Santo se manifesta. Vou repetir, uma igreja unida, ela é uma igreja ungida, onde o Espírito Santo se manifesta. Aleluia. Uma igreja desunida, em contenda, dividida, ela é uma igreja fraca, ela é uma igreja fracassada, irmão. Mas uma igreja unida, aleluia, ela é ungida pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Você pode dar uma glória a Deus para Jesus? O salmista Davi, no Salmo 133, versículo 3, agora nós vamos para o último versículo para nós terminar. Quantos podem dar uma glória a Deus? Do Salmo 133, vamos agora para o último versículo. Eu sempre, quando eu prego para os irmãos, que eu ministro o ensinamento da palavra de Deus, para mim não tem diferença se eu estou pregando avivado ou estou ensinando. O importante é que vocês entendam a palavra de Deus. Eu sempre falo para os irmãos o tipo do sermão que eu estou pregando. Às vezes eu digo assim, hoje eu vou pregar um sermão textual, para que os irmãos que pregam entendam como é o sermão textual, como ele se desenvolve. E hoje eu estou pregando um sermão expositivo, que é o que eu mais gosto, que é versículo por versículo, explicando do texto e fazendo as suas interpretação e aplicação. Então, o sermão de hoje é um sermão expositivo, aonde nós estudamos os textos, o capítulo, versículo por versículo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, o salmista Davi, no Salmo 133, versículo 3, ele afirma que a união é como o orvalho de Hermon em Sião. Então, ele afirma aqui, vamos ler o versículo 3. Ele diz assim que a unidade, a união, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... Então nós precisamos explicar isso aqui para os irmãos. Por que Davi usou essa linguagem? O monte de Hermon, irmão, ele é um monte que lá nele é úmido. Lá no monte Hermon, ele é todo o tempo úmido. Por quê? Porque ele é o monte mais alto. Se você for ver a geografia lá do monte Hermon, você vai perceber que os demais montes, eles são tudo mais para baixo. O monte Hermon, ele é o mais alto. Então ele recebe tanto a chuva quanto o orvalho da noite, ele recebe primeiro, e aí desce para os demais montes, para regar a plantação, o que tem. Então Davi, ele estava orando, nesse cântico, ele pôde observar que a bênção do Senhor, é a unidade do Senhor na igreja, na família, no casal, é como o monte Hermon, é como o orvalho do monte Hermon, recebe a bênção e dá vida para outros montes. Então, deixa eu fazer aqui uma aplicação para vocês, volte a atenção de vocês para cá. O monte Hermon, irmão, numa linguagem bíblica, é o céu, é o paraíso. O monte Sião, o monte Sião é o lugar mais alto da santidade de Deus. Então, o orvalho, ele vem de lá para a terra, para os demais montes, para regar, para dar vida, para o Senhor ordenar a bênção. Quando a igreja mantém uma unidade, irmão, uma união, que pratica, é comparado ao orvalho do monte
de Hermon e de Sião. Ou seja, Deus ordena do céu, irmão, bênção para a igreja, salvação de vida, libertação, prosperidade, cura, poder do Espírito, batismo com o Espírito Santo, manifestação dos dons. Ela é uma igreja regada pela presença do Senhor, mando do céu. Quando a igreja se reúne, o Senhor se agrada. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que hoje tem culto lá no Evangelho da Graça. Eu vou ordenar a bênção, eu vou mandar o orvalho para dar vida, para dar alegria, para dar renovo. Eu vou trazer algo para eles, porque está tendo união, não está tendo contenda, não está tendo divisão, e atrai as bênçãos do Senhor. Mediante esta aplicação, nós podemos fazer uma pequena análise. Quando é aquele culto que acontece que você cochila? Quando é aquele culto que você entra fraco e sai desanimado? Quando acontece aquele culto que você não se concentrou, você não sentiu a presença de Deus, nem nos louvores, nem na oração, nem na hora da palavra, nada ardeu teu coração? Aí, quando isso acontece, é necessário fazer um autoexame de consciência. Será, meu Deus, que eu não estou envolvido em contenda na minha mente? Às vezes a pessoa está em contenda contra Deus mesmo. Ai, meu Deus, eu oro e as coisas nada acontecem, tudo errado. E às vezes a gente está em contenda com nossos irmãos, colocando divisão sobre partidarismo na igreja. E aí a gente começa a ser, meus irmãos, refém do inimigo. O inimigo começa a nos fazer refém na nossa mentalidade, na nossa vida espiritual, no nosso lar. A vontade dele é nos fazer que nem a mulher de Ló, que olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Ela não conseguiu os seus objetivos, porque ela teve uma contenda dentro dela, das dúvidas. Será que o anjo falou é verdadeiro? Por que não olhar para trás? Ela achou de desobedecer o anjo e olhar para trás. Mas quando nós estamos naquele culto, irmão, que você entra, que você se coloca em pé, sem ninguém mandar, que você levanta a mão, que você veio, irmão, de bem com a vida, sabendo que Jesus está aqui no nosso meio, e que Ele merece o teu aplauso, que Ele merece o teu aleluia, que Ele merece ouvir a tua voz cantando, glorificando. Nesse dia, meus irmãos, nós estamos recebendo o orvalho vindo do céu, para regar as nossas vidas, para nos dar vida. Nesse dia, o Senhor está atraindo as bênçãos dele para o meio da igreja. Quantos assim concordam? Diga amém. Dê um aplauso aí, um glória a Deus. Reaja. Eu me preparo para terminar. Vou fazer as minhas aplicações para que a gente entenda o que Deus falou no nosso coração. No Salmo 133, versículo 3, o salmista descreve o resultado da unidade. Ele escreve aqui no versículo 3 o resultado da unidade. Ele diz que a unidade atrai bênção. O Senhor ordena a vida. O Senhor traz bênção em todas as áreas. O salmista Davi fala também das bênçãos que o Senhor ordena, definindo o lugar com a seguinte palavra: ali. Se você for observar aqui no versículo 3, ele diz: ali o Senhor ordena a bênção. Quando ele disse ali, ele tirou a palavra igreja. Ele disse ali, pode ser ali no casamento, entre o casal. Se tem unidade, o Senhor ordena a bênção. Ele disse ali, pode ser na família, pode ser na sua família biológica, pode ser lá no seu trabalho, aonde tiver união, o Senhor ordena a bênção, irmão. Mas também pode ser na igreja. É o que mais nós queremos, é que tenha unidade no meio da igreja. O Senhor define o lugar com a palavra ali, o Senhor ordena a bênção. Então ali, pode ser lá no teu trabalho, pode ser lá na tua casa, pode ser lá onde você está. Se você estiver vivendo, irmão, em unidade com Deus, com seu irmão, ali o Senhor ordena as bênçãos para a vida. Aleluia.
Então, volte a sua atenção para cá. Eu pediria que a minha esposa controlasse aí essa criança, só para não tomar a atenção dos irmãos, porque eu estou fazendo a aplicação. Isso é muito importante, irmão. Os irmãos prestarem atenção, aleluia, para que você não saia daqui sem uma aplicação da palavra, porque isso é que é importante a gente entender. Então, continuando a minha aplicação, as bênçãos que o Senhor está ordenando, meus irmãos, não é um fruto do meu esforço humano. As bênçãos que o Senhor está ordenando para a igreja não é um fruto do meu esforço humano. Eu vou orar aqui 5 horas de joelho, o meu joelho está encalejado, para que o Senhor ordene a bênção. Isso faz parte, mas é praticar os princípios da palavra de Deus, irmão. Essa bênção se ordena quando eu mantenho a minha mentalidade, não em contenda, não em divisão. Aí atrai, é um recurso divino que está estabilizado ou estabelecido na palavra de Deus, irmão. Não é mérito meu, é graça, é favor de Deus, é bênção de Deus, é Deus que faz isso. Ele não está pedindo muita coisa para nós não, Ele só está pedindo para nós não se envolver em contenda. Ele está só pedindo para nós não praticar a divisão, porque um reino dividido, uma casa, um casal dividido, não prevalece, não tem vida longa. Ele só quer que nós mantemos assim, para Ele ordenar as bênçãos. Aleluia, isso é muito importante. A maior bênção que o Senhor ordena para a igreja é a presença dEle, que traz vida eterna para nós. Você pode dizer amém? Essa é a maior bênção que Ele ordena para a igreja. É para o meu casamento, pastor, qual é a bênção? Ele brinda o teu casamento da separação, do divórcio. Ele te dá casamento longo, irmão. Boda de prata, boda de ouro, aleluia. E para minha família, qual é a maior bênção, pastor? É a saúde, é a prosperidade, irmão, é viver unido. Isso é algo precioso que Deus nos dá. O salmista Davi, no Salmo 133, nos convida a buscar a união e vivermos ela, na nossa família, no nosso casamento, na igreja local, em nosso serviço de trabalho, na comunidade, aonde nós vivemos. Porque se nós praticarmos essa união, meus irmãos, a união, ela nos dá um testemunho para o mundo. As pessoas, meus irmãos, que passam aí, eles vão ser atraídos quando eles verem a união aqui na igreja. Sabe como é que eles vão ser atraídos? No dia que nós se reunir, cada um ajudar com algo, e a gente ir lá na casa da irmã Rebeca, reformar a casa dela. O mundo vai olhar e vai dizer, realmente está tendo união. Sabe quanto as mulheres que não são crentes vão ser atraídas aqui para a igreja? Quando elas verem o baby shower, o chá de panela, chá de cozinha, das irmãs tendo união. Olha, as irmãs lá daquela igreja, elas são unidas. Olha, elas fizeram um chá de panela, teve comida, teve tanta coisa. A cozinha da irmã ficou cheio de bênção, e ela vai ser atraída pelo poder do testemunho da unidade. Então a união, ela aparece em vários fatores na igreja e atrai as pessoas não crentes, porque a maioria de nós, às vezes estamos afligidos e falamos para quem não é crente, olha, eu fiz meu aniversário, ninguém lembrou da minha data do meu aniversário. Aí a pessoa diz assim, Deus me livre você dessa igreja. Estou até me benzendo já. Que igreja desunida. Ainda pergunta o endereço, onde é mesmo que eu quero passar? Lá pela outra rua. Então nós precisamos, meus irmãos, viver essa união. A união é um testemunho para o mundo, atrai as bênçãos de Deus para o meio do seu povo. Portanto, meus irmãos,
convida todos a vivermos em união, praticarmos a unidade, pois é bom, é suave, é agradável, aleluia, é precioso aos olhos do Senhor, que vê todas as coisas. Se é bom, se é suave, se é agradável, se é precioso, por que não buscar isso para o nosso coração? E eu termino dizendo: quando vier contenda, não ceda, irmão, ceda para a união, que isso é bom, é agradável. Quando vier a divisão, não ceda, porque um reino dividido não atrai bênção do Senhor. Vamos ficar sobre